Você que é terapeuta de casal, naturalmente sabe que quanto mais indiferenciado o sujeito está de sua família de origem, pior o prognóstico do casamento daquela pessoa. Nós estamos falando do processo de diferenciação do self, que é um conceito de Bowen. Mas este conceito não se reduz somente a isso que nós trouxemos. Nós vamos ver com mais detalhes nesta aula outras situações e contextos que este conceito abarca. Meu nome é Denise Magalhães Faria, eu sou psicóloga, diretora do ITF-MG, um centro de formação de terapeutas de família e casal. Nós temos várias aulas disponíveis para você assistir no formato online e temos um curso de formação com teoria, prática e supervisão para você aprender com maestria. Vamos à nossa aula. Processo de diferenciação do self e suas implicações na clínica de casal. É um conceito criado por Bowen que inclui as esferas intrapsíquica de mais de uma pessoa e, naturalmente, a esfera interpessoal. Vamos ver o que ele diz a respeito. A diferenciação do self é a capacidade de pensar e refletir, de não responder automaticamente a pressões, seja interna ou externa. Pessoas indiferenciadas são facilmente levadas pela emotividade. Esta é uma das características das pessoas indiferenciadas. São pessoas que reagem com muita facilidade. Quando a pessoa é melhor diferenciada, ela tem mais condição de equilibrar pensamento e sentimento próprio, seu. Essas pessoas melhor diferenciadas, elas vão acionar o circuito do pensar-sentir para viver. O que é esse circuito? Quando elas precisam responder a alguma questão, elas vão pensar e vão conectar com o sentimento para responder, para se apresentarem na vida. Quando a gente fala de pessoas melhor ou pior diferenciadas, é diferenciadas de quê? Diferenciadas do outro. E isso se inicia em algum momento da vida da gente. Então, a gente faz a seguinte pergunta: de onde vem este processo de diferenciação do self? E qual é a relevância deste processo na clínica de casal? De onde vem, portanto, este processo? Da relação diádica mãe-bebê. Eu falo isso em várias aulas que a gente ministra. Vamos ver com mais detalhes. No início da vida da criança, o início, na verdade, da vida da criança ocorre a partir de uma unidade funcional. Não é nenhum processo simbiótico. Por quê? Porque a simbiose fala de dois elementos. Nós não estamos falando disso num primeiro momento. Nós estamos falando mãe e bebê, parece dois elementos? Sim, mas se a gente olhar com um pouquinho de acuidade, a gente vai ver o quê? Que a mãe cuida do bebê lá no primeiro momento, que ainda não sabe de si. Portanto, o melhor termo seria uma unidade funcional, sobretudo para o bebê. O cuidador, que pode ser outra pessoa ou a mãe, embora se encontre, no caso, estou falando da mãe aqui, devotada, presente, atenta às necessidades do bebê, sabe que a relação, como eu falei, implica dois seres, o cuidador ou a mãe e o bebê, tá? No entanto, para o bebê, no início de sua existência, ele não tem conhecimento nem de si e nem do cuidador. Olha, nós já estamos falando aqui de um processo de indiferenciação.
se a gente puder usar essa palavra. Não existe dois seres, por isso a gente fala uma unidade funcional do ponto de vista do bebê, tá? O bebê lentamente, na relação com a mãe sobretudo, ele começa um processo de compreensão de si e compreensão do outro. Compreensão do eu e compreensão daquele que é não eu, que é o reconhecimento do mundo. Este processo de reconhecer-se e reconhecer o outro é o longo e contínuo processo de diferenciação do self. É claro que eu estou resumindo, mas para uma aula sintética é aqui que a gente vai trazer o primeiro conteúdo. Tá? Então, o processo de diferenciação do self se inicia na relação diádica mãe-bebê. Tá? Ainda tem o seguinte: o bom resultado deste processo, porque pode ser bom, mais ou menos bom, ele depende muito mais da mãe do que do bebê, e nós vamos ver por quê. É a mãe que precisa estar atenta, como eu falei, devotada às necessidades do bebê. Ao mesmo tempo, ela precisa estar integrada em si, ciente de sua posição, de suas necessidades, de suas precariedades. Ao mesmo tempo, suficientemente presente para permitir que o bebê ganhe autonomia. Suficientemente presente para permitir que ela se afaste quando o bebê começa a se apresentar. Por quê, gente? O que acontece diferente disso? Para que a mãe ofereça esse ambiente adequado às necessidades de crescimento e amadurecimento do bebê, sem que a mãe venha se apegar ao bebê, porque se ela se apega, ela pode manter o bebê numa posição o quê? Regredida. Se o bebê fica numa posição regredida, ele tem dificuldades de amadurecer e crescer. E muitas vezes, na maioria delas, isso vai acontecer por um apego da mãe em manter-se cuidando daquele bebezinho naquela primeira condição inicial da vida do bebê. Então, há um processo de luto contínuo para a mãe enquanto o bebê cresce. Claro que há também alegrias, mas nós não podemos desconsiderar esse processo de luto. Quando isso acontece de uma forma natural, espontânea, o bebê cresce de forma saudável. Por isso que a gente atribui tanta responsabilidade à mãe, que é o primeiro cuidador. No entanto, a gente precisa fazer um pequeno aporte aqui, que é muito importante a gente considerar, para evitar a culpabilização da mãe. A mãe, para que ela cuide bem do bebê, ela precisa de quê? De um macro contexto social, de uma rede protetora, de forma que ela possa cuidar bem do bebê. Porque a gente vai ver como núcleos menores inseridos em núcleos maiores, todos eles prestando o cuidado necessário para que a vida se desenvolva. Então há a necessidade, nesse primeiro momento, que a gente chama de momento de devoção materna, que outros cuidadores estejam presentes para fazer tarefas, outras, liberando a mãe de outras tarefas para que ela possa cuidar do bebê. Tá claro? O que a gente quer dizer com isso? Da necessidade desse contexto, né, adequado, de forma que o bebê possa ir gradativamente amadurecendo e se diferenciando do outro, para isso reconhecendo a si, reconhecendo ao outro e percebendo o processo que existe eu e mais de um no mundo, que são os outros N não eus, que é um termo técnico que a gente utiliza. Tá? E para isso a mãe precisa permitir esse amadurecimento do bebê.
Qual é a relevância do processo de diferenciação que o bebê aprende eu, não eu, na clínica de casal? Na clínica de casal. Quando a gente se depara com adultos, tá? Sendo que um dos elementos do par na clínica de casal apresenta dificuldades em tratar das próprias emoções, olha, estou voltando no início da aula, tratar das próprias emoções, dos próprios pensamentos, quando um dos elementos do par, ou os dois, tem dificuldade de reconhecer o outro, você pergunta, como é que fulana está? Como você vê sua esposa? Ele fala de si, ao invés de falar dela. Ó, tá misturado. Quando a pessoa é muito projetada, projeta suas emoções no outro, o que nós estamos observando neste contexto? Podemos pensar num processo de indiferenciação daquela pessoa em relação a quê? A sua própria história. Por isso que nós colocamos a sua própria família de origem. Então, na clínica de casal, na fase adulta, nós vamos observar com muita clareza como que cada elemento do par está melhor ou pior diferenciado no seu processo histórico. Por isso a gente coloca aqui qual é a influência do processo de diferenciação na clínica de casal. Quanto melhor o processo de diferenciação nas histórias pregressas de cada elemento do par, melhor o quê? O prognóstico do casamento. Porque quando a pessoa casa, ela entra numa relação adulta significativa, ela vai reconhecer aquele par com N situações diferentes dela, primeira. Quanto pior o processo de diferenciação, mais confusa fica a relação adulta conjugal. Como que nós identificamos esse processo na clínica de casal? A partir de quê? Da narrativa dos elementos do par. Essa narrativa vai nos apontar para o grau de maior ou menor diferenciação alcançado pelo sujeito no seu próprio desenvolvimento psicoemocional. E vem, claro, que a pergunta, isso tem tratamento? Já que é tão constante isso na clínica? Sim, né? Existe tratamento. Nós precisamos ajudar cada elemento do par a separar, a diferenciar o material que é meu daquilo que é do outro, do parceiro. Claro, gente, que não é um tratamento fácil. É o próprio processo de diferenciar-se. É um trabalho difícil. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho que a gente faz de uma hora para outra. É um longo processo em que as pessoas precisam estar transferidas com o profissional. De forma que o profissional, percebendo esse emaranhado que se estabelece na clínica, consiga trabalhar, olha que interessante, ainda que seja na clínica de casal, num primeiro momento com as individualidades, para que cada um possa se reconhecer. E depois a conjugalidade. Tem outros desdobramentos aí, naturalmente vem a pergunta, há que se indicar para uma terapia individual? Sim, se é que eles vão aderir, né? Isso é material de outras aulas, a gente fala muito sobre isso também. Mas aqui, para a gente finalizar, nós vamos trazer o quê? É muito comum nós encontrarmos na clínica de casal problemas de comunicação, problemas de divisão de papéis, relacionamento sexual, trato com os filhos, problemas do cotidiano, cuja origem está no processo de diferenciação do self, como eu trouxe para vocês, de um ou de ambos os parceiros. É, de fato, um material de grande complexidade e a gente precisa estar muito atento à narrativa, à comunicação verbal e não verbal dos elementos do par para buscar aí uma saída adequada para eles.
Se você tiver dúvidas, deixe nos comentários deste vídeo para que nós possamos tentar responder dentro daquilo que estiver ao nosso alcance. Para mais interesse, siga-nos nas redes sociais. Temos vários cursos disponíveis para você assistir e um curso de formação com prática e supervisão. Vem estudar conosco.